Caminho com Dom Bosco é um projeto do Serviço de Animação Vocacional, que tem como objetivo fazer com que os jovens, nesses 4, 5 dias, eles mergulhem na espiritualidade juvenil salesiana e conheçam também, porque não, a vocação salesiana. Por isso eles têm momento de oração, confissão, missas, enfim, também com toda essa jornada espiritual, atividades recreativas, e eles são montados, assim, os jovens, eles ficam em equipes, eles têm algumas provas, algumas atividades, mas no fundo não deixa de ser um projeto para mostrar a vocação salesiana e suscitar neles o desejo de, assim, por que não ser salesiano também? Esse é o objetivo principal. O Senhor esteja convosco. Cara, ano passado, alguns amigos meus vieram e eu olhei e falei, meu, que negócio sensacional. Aí, durante as férias, né, quando voltou às aulas, dei uma perguntada, conversei com eles, eles explicaram bem por cima, assim, mais ou menos como funcionava, e eu já, brilhou meus olhos, falei, quero estar nisso. E aí, enfim, passou o ano e deixei de lado esse sonho, entre aspas, né. Participei das coisas pastoral e tal, e aí um dia a gente estava numa campa do GPS, que estava lá na escola, aí o Padre Rafa e o Christian juntaram assim e falaram, o que você vai fazer no final de janeiro? Eu falei, acho que nada. Não, então tá bom. Então ó, você vai nessa viagem aqui, é o Caminho com Dom Bosco. Aí o meu olho já brilhou assim, falei, quê? Caminho com Dom Bosco? Lá em São Carlos, eu tô falando, já sei, não sei o quê. Comecei a brincar ali com o Padre Rafa, com o Cris. Enfim, muita animação, tava muito empolgado para vir aqui. Sempre quis estar aqui e é praticamente uma realização de um sonho. Derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo. Cara, o Caminho com Dom Bosco, o jeito que eles falam, um jeito aberto, né, acolhedor, e além de vivenciar o cotidiano deles aqui, né? Eu já vivenciei, tive a grande honra de presenciar aqui no encontro do ano passado, no final do ano, em que a gente acompanhou o cotidiano deles mesmo, né? Como eles estudavam, as salas, e visitar aqui de novo, poder ver o lugar que eles estão, poder ver o cotidiano deles, o que eles fazem, ver a capela, conhecer o lugar. É imersivo, você se sente dentro já da vida, você se sente se preparando para essa ocasião, né? Esse possível futuro. Então você vê como eles vivem também é um jeito de você se preparar, um jeito de você ver, pô, será que eu realmente quero isso? Será que eu vou virar sacerdote mesmo? E então você vê as experiências dele, você pergunta, tira a dúvida, e eles falam, explicam e falam um pouco da história de Dom Bosco, você se sente inspirado também pelas histórias deles e pelas histórias que eles contam sobre os santos também. Artemidizate, São Domingos Sávio, São João Bosco, a Madre Mazarello também, salesiana, Maria Troncati, que foi recentemente canonizada, então é algo que você se inspira bastante. Como minha mãe me chamou, eu não queria vir muito, porque eu não gosto de estudar bastante, vou falar a verdade, mas eu vim pra cá para ver se eu quero essa vocação de ser padre ou irmão, outra vocação dentro da igreja salesiana. Então isso daqui que a gente está fazendo vai me ajudar bastante isso, se eu quero ou ser padre ou irmão, outra coisa dentro da comunidade. Eu gosto muito de criança, então acho que eu vou fazer mais essa parte, de cuidar de criança, essas coisas. Fazer sua oração pessoal. Bom, na minha vida espiritual eu vou falar a partir do ano passado, que foi melhorando a partir do momento que eu entrei com os salesianos na escola. Foi melhorando a partir do momento que eu vi que as orações que eu fazia não eram somente palavras, mas eu tinha que também ter alguma coisa que não fosse só palavras, eu estivesse pensando no mundo afora. Eu vi que eu tinha que pensar o que eu estava rezando ali, agradecer, pedir, adorar a Deus, né? Eu vi que isso foi melhorando e cada vez tem sido melhor. Com encontros, com a Campa Bosco também, foi um momento que eu vi também. E aqui principalmente, com as missas, com o terço também, que a gente meditou mais, eu percebi que eu meditei mais. A gente tem que meditar mesmo o terço, o Santo Terço. E a adoração que a gente teve depois da missa também. Momento de adorar mesmo, de agradecer a Deus. Dom Bosco não é só você estar, com os salesianos principalmente, não é só estar ali rezando, orando, pedindo. Mas no meio de uma brincadeira pode ser que você está agradecendo a Deus. Eu acho que é isso, porque os salesianos são assim.
no meio de uma brincadeira, no meio de uma conversa, a gente está ali conversando sobre Deus, ou a brincadeira tem uma relação de você aprender alguma coisa sobre Deus. Eu acho que os salesianos e Dom Bosco ensinava isso. Deixar a primeira rodada livre. Tem que deixar o colete aqui, ó, de boinha, passeio puxei, desse jeito. Uma pergunta, uma dúvida que eu venho criado muito em mim, né, que eu vejo toda essa obra, dessa casa, das outras casas que a gente conheceu, e às vezes eu fico me perguntando, tipo, caraca, como que um simples padre conseguiu fazer essa obra sair lá da Itália para chegar aqui no Brasil, chegar em toda a América, em todo mundo? É uma dúvida que eu venho duvidando literalmente, né? Fico me perguntando muito. Então, eu acho que eu perguntaria para ele se ele esperava toda essa grandeza que ele fez aos jovens, se ele esperava toda essa salvação de vidas, o quanto os salesianos que chegaram de padres, de irmãos a cardeais da Igreja Católica. Acho que eu perguntaria isso para ele. E eu gostaria de perguntar para ele se ele poderia ser o meu padrinho da juventude. Ser o meu diretor espiritual ali me acompanhando. E com certeza eu seria como o São Domingos Sábio, fiel a ele, né? Isso seria muito bom. Maneiro.